Acidente ou negligência? No fim do ano passado, um óleo altamente tóxico foi parar no mar do litoral de Santa Catarina. Os estragos ainda estão sendo reparados e, aos poucos, os produtores de mariscos retomam a atividade. Providências que até amenizam, mas não podem encerrar as discussões sobre os danos ambientais causados por esse tipo de vazamento. Deveria ser um espaço de treinamento, mas o que se vê são prédios fechados e muito mato. O complexo, que fica na região sul de Florianópolis, é da Celesc, a Companhia de Eletricidade de Santa Catarina. Em junho de 2012, teria sido repassado à Universidade Federal, que não ocupou a área. Resultado, no fim do mesmo ano, o descaso com esse patrimônio público acabou provocando um acidente ecológico grave. Cerca de 12 mil litros de óleo atingiram essa baía. Misturado ao produto, uma substância altamente tóxica, o ascarel. Foi proibido porque ele é um poluente orgânico persistente, ou seja, não existe nenhum animal na natureza que biodegrade ele, ou seja, ele é quase que eterno. Durante décadas, o ascarel foi usado como isolante térmico para evitar que os transformadores elétricos pegassem fogo. Mas há 32 anos, o uso foi proibido, porque exames comprovaram que o óleo é altamente cancerígeno. Bioacumulador, ou seja, os organismos acumulam isso no seu tecido. E o homem é topo de cadeia. Então essa substância ela vai se acumulando gradativamente e acumulando todo no ser humano. Esse material tão perigoso estava em 2 transformadores como estes. O vazamento aconteceu depois que vândalos roubaram as tampas dos equipamentos, que são de cobre. Maurício, que mora a poucos metros do local contaminado, não se conforma com o desastre. É um grande descaso com a população que vive diretamente ou não disso aqui, né? Esse aqui é o quintal da minha casa. Então, eu sabendo que isso acontece a todo momento, né? Não só esse fato, como outros fatos que ocorrem, sem que as nossas autoridades tomem uma providência, né? Apesar do vazamento ter acontecido no início de novembro, as primeiras providências para isolar a área só foram tomadas mais de um mês depois, quando a Fundação Estadual de Meio Ambiente afirma ter sido informada do problema. Fundamentado nesse fato, a Fátima, dia 10 de janeiro, interditou o local. Fez a interdição do local, principalmente das baías onde tem os criatórios de ostra e marisco. Então, desde então tem feito monitoramento e aplicou as devidas auto-infrações e está acompanhando agora todo o plano de recuperação ambiental na área. Ao Ministério Público, o caso chegou como denúncia e logo virou processo judicial. Na época, a suspeita era que o material tivesse atingido uma área de mais de 700 hectares de mar, exatamente onde estão as chamadas fazendas de mariscos e ostras. Por isso, a primeira providência do juiz que analisou a denúncia foi suspender a atividade, que responde por cerca de 90% da produção nacional. Foi aplicado o princípio da precaução, né? Porque justamente é melhor prevenir do que remediar. E foi justamente o que a Celesc não fez, não preveniu o dano ambiental. Agora ela está remediando o dano ambiental, que vai sair muito mais caro, né? Seu Vitor está entre os pescadores proibidos de trabalhar. A reclamação é pela demora no pagamento da indenização determinada pela Justiça. Botaram a placa ali na frente, aí todo mundo estava vendo a placa ali um pouco contaminado. Aí fizeram uma reunião aqui para ver como é que ficava isso aí, para ver se dava um dinheirinho para nós, uma cesta básica. A cesta básica eles estão dando todo mês. Já deram 3 cestas básicas. E dinheiro, por enquanto, não deram nada. Não vi uma cor ainda, só papel assinado. Hoje, a interdição está restrita a 400 hectares. O restante da área foi liberado pelo juiz, depois que a Celesc apresentou laudos atestando que não havia indícios de contaminação no local. Em uma audiência de conciliação, a companhia elétrica negou ser a responsável pelo acidente, mas se comprometeu a recuperar a área afetada pelo vazamento do óleo. Em relação aos impactos sociais, a Celesc respondeu em nota que uma parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e da Pesca
viabilizou o apoio financeiro aos produtores de mariscos diretamente afetados pelo embargo. Diante do compromisso da companhia em resolver o problema, o juiz que analisou o caso decidiu extinguir a ação. Mas ele impôs obrigações, como o pagamento de uma multa diária de R$100 mil caso a Celesc não apresente o estudo definitivo dos impactos ambientais causados na região. Mesmo assim, o assunto deve voltar a ser julgado. Dessa vez, aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É que para o Ministério Público, as sanções impostas pela decisão de primeira instância não são suficientes para encerrar a questão.